Então vamos continuar aqui a leitura a introdução que o Garcia Rosa faz sobre o texto do Freud sobre as afasias. Tem aqui parte 5, o território da linguagem. Na conclusão do capítulo 5 de Afasias, Freud faz um resumo de suas conquistas teóricas. Abre aspas. Rejeitamos, portanto, as hipóteses segundo as quais o aparelho de linguagem é constituído de centros distintos, separados por regiões corticais isentas de funções. E, além disso, as hipóteses segundo as quais as representações, imagens mnemênicas que servem para a linguagem, estejam acumuladas em determinadas áreas corticais denominadas centros, enquanto que a associação dessas representações é assegurada exclusivamente pelos feixes de fibras brancas subcorticais. Só nos resta, pois, formular a concepção segundo a qual a região cortical da linguagem é uma área contínua do córtex. Vou dar um pause para entender o que ele está rejeitando, né? Que aí em seguida vem o que ele propõe. Ele está rejeitando que a hipótese que diz que o aparelho de linguagem é constituído de centros distintos, separados por regiões corticais isentas de funções. Também rejeita as hipóteses segundo as quais as representações que servem para a linguagem se acumulam em certas áreas corticais, em certos centros, enquanto que a associação dessas representações é assegurada pelos feixes de fibras brancas subcorticais, exclusivamente, né? Então ele rejeita que o aparelho de linguagem é constituído de centros distintos. Também rejeita que as imagens mnemênicas que servem à linguagem se acumulam em centros corticais e que a associação entre essas imagens mnemênicas ou representações se dá passando exclusivamente por feixes de fibras brancas subcorticais. Rejeita que o aparelho de linguagem se organiza em centros, que as imagens mnemênicas se concentram, se localizam nessas áreas corticais, nesses centros, e que elas se comunicam entre si exclusivamente por feixes de fibras brancas subcorticais. Então, o que ele vai propor? Só nos resta, pois, formular a concepção segundo a qual a região cortical da linguagem é uma área contínua do córtex, no interior da qual se efetuam, com uma complexidade que desafia a compreensão, as associações e as transferências sobre as quais repousam as funções da linguagem. Então, a região cortical da linguagem, ela é uma área contínua do córtex, não é um centro, não são centros. Nessa área contínua do córtex ocorrem as associações e transferências, né? Durante o funcionamento da linguagem, que são o funcionamento da linguagem. É essa a ideia de um território da linguagem, né? Uma área cortical, não centros, uma área contínua. Essa ideia de um território da linguagem constituído por uma área cortical contínua que vai permitir a Freud conceber um aparelho de linguagem, entendido como um campo de associações e de transferências,
O aparelho de linguagem, então, é essa área cortical contínua, onde ocorrem as associações e transferências. Então ele está ficando claro como é esse aparelho de linguagem, né? Se não são centros localizados, né? Se as imagens minêmicas não ficam situadas nesses centros. Qual é a aparência desse aparelho de linguagem? É uma membrana, uma área onde os processos ocorrem. Aqui já temos uma concepção que difere fundamentalmente daquelas defendidas por Wernicke, Lichtenstein e Meyer, e bastante distanciada do elementarismo de Locke e de seus seguidores. No que se refere à representação, as diferenças até este ponto da exposição já são notáveis. Em primeiro lugar, porque a representação não é mais concebida como estando contida na célula nervosa. Em segundo lugar, porque ela, a representação, não é mais pensada com independência das associações. A representação não é independente das associações. Em terceiro lugar, porque a representação não é mais vista como um efeito mecânico da estimulação periférica, uma simples projeção da periferia. Finalmente, a ideia de Freud, segundo a qual a representação deve ser entendida como a diferença entre duas séries de associações, isto é, como diferença entre séries de processos do aparelho. Para isto, o aparelho tem que ser concebido em termos estruturais, e não em termos de uma soma de áreas corticais distintas. O território da linguagem define um lugar que é concebido por Freud como uma totalidade, como algo que não pode ser dividido ou fragmentado em centros, mas como algo unitário e indivisível, e somente em relação a algo deste tipo podemos empregar o termo aparelho. Então, como funcionam as representações nesse aparelho? A representação ou imagem minêmica não é algo que fica contida na célula nervosa. A representação não é independente das associações, não é concebida dessa forma, como dependente, né? Aliás, ela não é concebida como independente, quero dizer, né? Ela está articulada às associações. A representação não é um epifenômeno, não é uma cópia da estimulação periférica. E a representação, ela é a diferença entre duas séries de associações. A gente vai entender isso mais para frente. A diferença entre séries de processos do aparelho. Então, para funcionar dessa forma, a representação, como não sendo uma cópia dos estímulos sensoriais ou estímulos periféricos, como não tendo contido na célula nervosa, como dependente das associações, como uma diferença entre duas séries de associações. Para a representação funcionar dessa forma, a linguagem tem que ocorrer num território, né? Tem que ser entendida como a totalidade do córtex. A antiga distinção feita por Wernicke entre a afasia sensorial e a afasia de condução, ou entre a afasia motora e a afasia de condução, como decorrentes de lesões nas áreas sensorial ou motora, de um lado, e de lesão nas vias de condução de outro, fica descartada por Freud, né? Então, Wernicke, para ele tinha então, né, a área motora, a área sensorial
E a afasia podia ser uma afasia sensorial, uma impossibilidade de entender o que se escuta, né? Ou uma afasia de condução, uma afasia na passagem entre o entender e o poder falar. Uma impossibilidade de falar, né? Um prejuízo na fala. Mas Freud descarta isso. Para Freud, todas as afasias podem ser pensadas como repousando, em última instância, sobre uma interrupção da condução, isto é, sobre uma ruptura da associação. Aí, explicando isso, abrindo aspas para Freud. Uma afasia por destruição ou lesão de um centro não é para nós nem mais nem menos do que uma afasia causada por uma lesão das vias de condução que se encontram num ponto nodal chamado centro. A afasia, para o Freud, é uma ruptura da associação. Associação entre o que se escuta e o que se fala, né? Vamos ler a seção seguinte do texto. Se chama a seção seguinte: Aparelho de linguagem e efeito de sujeito. Nassif emprega o termo efeitos de sujeito para designar os fragmentos do discurso afásico produzindo alterações no discurso bem formado. A boa forma do discurso corrente seria subvertida pela emergência das manifestações afásicas. Então, Nassif falou, chamou de efeito de sujeito, né? Uma alteração no discurso produzida por fragmentos do discurso afásico, que se manifestam, subvertendo a linguagem, o discurso, né? É a partir da recusa de Freud em aceitar que o princípio de Brosset possa ser aplicado às perturbações da linguagem que a noção de efeito de sujeito pode ser pensada. O denominado princípio de Brosset, que na verdade pode ser remontado a Bichat, pretende estabelecer uma relação entre o fisiológico e o patológico de modo a negar ao patológico qualquer possibilidade de criar algo de novo. Um princípio que poderia ser enunciado da seguinte forma: nada há no patológico que não tenha estado antes do fisiológico, ou o patológico não cria nada de novo. Para Brosset, a excitação é o fato vital fundamental, e todos os transtornos físicos ou psíquicos são decorrentes da deficiência ou do excesso de excitação. Assim, uma excitação, ao se desviar do seu estado normal, produz um estado anormal, sendo que este último nada contém que não seja decorrente da excitação. Né? Então, para o Brosset, que não tem a concordância do Freud, para o Brosset, o que o patológico apresenta não é novo, né, com relação ao que o normal apresenta, com relação ao que o fisiológico apresenta, né? O fundamental é a excitação. Os transtornos físicos ou psíquicos decorrem da deficiência ou do excesso de excitação. Então, o patológico não é de novo com relação ao normal. A diferença dele para o normal é um excesso ou uma deficiência da excitação. O desvio do estado normal da excitação produz o estado anormal. Ora, Freud não apenas recusa as chamadas patologias da linguagem um caráter tão marcadamente patológico. Freud não apenas recusa as chamadas patologias da linguagem um caráter tão marcadamente patológico, porque as manifestações patológicas se observam em pessoas que não têm a patologia, né?
já que os mesmos distúrbios podem ocorrer em pessoas sem nenhuma lesão cerebral, em decorrência apenas do cansaço ou de situações emocionais intensas, como admite que o funcionamento da linguagem pode ser definido precisamente como a criação do novo. Então, para o Freud, sim, o funcionamento da linguagem é a criação do novo. A representação não é a mesma coisa que o sensorial, né? O input sensorial. É o que Nassif assinala ao afirmar que os fragmentos de discurso afásico não têm outro papel que o de subverter a essência do discurso bem formado. Os exemplos aparecem como efeitos do sujeito. Então, é daí que entra a diferença do Nassif e do seu efeito do sujeito pro Brossard, que o discurso afásico ele subverte o discurso bem formado, faz com que ele seja um outro discurso, né? E não algo que não tem uma novidade, como diz o Brossard. Para o Brossard, a diferença do fisiológico para o patológico é de grau de excitação. O patológico não é fundamentalmente diferente ou novo com relação ao fisiológico, mas para o Nassif, pelo efeito, pelo que ele chama de efeito do sujeito, há uma mudança. A afasia, ela se manifesta subvertendo o discurso bem formado, né, chamado de discurso bem formado. O termo efeitos de sujeito deve ser tomado aqui não apenas com referência aos discursos dos afásicos, considerados por Freud como exemplo, mas também referido ao próprio Freud enquanto produtor do discurso sobre a afasia. Então, o Garcia Rosa está colocando Freud na jogada, dizendo que o efeito do sujeito não é só a novidade que há no discurso do afásico, como a própria novidade que é o discurso do Freud com relação ao discurso da neurologia, né? É inevitável aqui a referência à passagem de Lacan, segundo a qual a psicanálise nos lembra então que os fatos da psicologia humana não se poderiam conceber na ausência da função do sujeito definido como efeito do significante. Ou ainda, consideremos agora a noção de sujeito. Quando se a introduz, introduz-se a si mesmo. O homem que lhes fala é um homem como os outros. Serve-se da má linguagem. Si mesmo está, pois, em causa. Citação de Lacan, né? O sujeito é aquele que se introduz, né? É aquele que se introduz no discurso. Esse efeito de sujeito não é algo que resulte do aparelho de linguagem considerado isoladamente ou como manifestação de sua natureza essencial. Freud deixa claro em várias passagens do seu texto que o aparelho de linguagem, assim como o que futuramente lhe denominará aparelho psíquico, não está pronto no ato do nascimento do indivíduo humano, mas que é algo que se constrói peça por peça pela aprendizagem. Essa construção não se faz, por sua vez, sem uma relação com o outro, não propriamente numa relação com o mundo, mas numa relação com um outro aparelho de linguagem. Diferentemente de um aparelho perceptivo que nos colocaria frente a coisas a serem percebidas, o aparelho de linguagem nos coloca em presença de um outro aparelho de linguagem que nos introduz no registro da troca simbólica. Então ele está falando que o aparelho de linguagem é algo que se constrói, não está pronto quando se nasce, é algo que se constrói
na aprendizagem com outro aparelho de linguagem. É construído peça por peça. É durante a troca simbólica com outro aparelho de linguagem que se constrói um aparelho de linguagem. A linguagem é algo, então aqui, ele está falando do outro, é uma forma de colocar a questão do outro, né? Para a formação do aparelho de linguagem. Primeira vez que aparece essa menção ao outro. A linguagem é algo que se adquire, assim como o aparelho de linguagem é algo que se constrói. Estas são as teses presentes no texto de Freud. A linguagem é algo que se adquire, assim como o aparelho de linguagem é algo que se constrói. E ambos, o aparelho de linguagem e a própria linguagem, não têm por objetivo um saber sobre o mundo, mas o tornar possível articular com o outro. Saberes que se constituem na e pela linguagem. O objetivo do aparelho de linguagem não é saber sobre o mundo, mas é a possibilidade de articular com o outro. Articular com o outro o quê? Saberes através da linguagem e na linguagem. A possibilidade na comunicação, na troca simbólica com o outro, usando a linguagem e da própria linguagem, se articular saberes sobre o mundo. A aquisição da linguagem e, portanto, a construção do aparelho de linguagem se fazem por uma aprendizagem que integra o motor e o sensorial numa unidade indivisível. Essa aprendizagem, então, assim, o motor e o sensorial numa unidade indivisível. O aparelho de linguagem é essa membrana, essa área que se constrói na troca simbólica com o outro, na troca com outro aparelho de linguagem. Então, é indivisível o sensorial, o ouvir e o falar. Eles formam uma unidade. O que se fala é o que se escutou, né? Essa aprendizagem, Freud nos descreve em termos de etapas neurológicas de formação do aparelho de linguagem. E o ponto de partida da sua análise é a representação palavra. Então, Freud, daqui por diante, vai falar como se forma um aparelho de linguagem. Né? Por quais etapas neurológicas? Tendo como ponto de partida representação palavra. A gente vai pegar isso no próximo vídeo.